Bem-vindos ao Pergunte ao Professor de Psicologia, aquele programa em que eu respondo as dúvidas que você me mandou lá no Instagram. Então tem que me seguir no Instagram, né? Manda lá a sua pergunta para ela ser respondida aqui. Primeira pergunta: inteligência emocional é pseudociência? Mais ou menos. Vamos lá. A teoria da inteligência emocional não tem embasamento científico. Não tem, não. Aquela teoria do Goleman, que virou best-seller, na verdade, ela não tem embasamento científico. Inclusive, em 2002, uma pesquisadora da UFMG, lá do Departamento de Psicologia, Carmen Flores, que inclusive eu tive a honra de ser orientado por ela lá no laboratório de avaliação das diferenças individuais, ela fez um artigo com outros colaboradores incrível explicando esse problema. Mas de forma bem resumida, esse construto, não é esse conceito, inteligência emocional, tem um monte de lacuna. Ele foi muito aceito pelo pessoal da autoajuda, desenvolvimento pessoal, mas cientificamente, esse construto, essa ideia de que existe um quociente emocional que pode ser medido, tem um monte de lacuna. Tem lacuna no sentido de que o que seria comportar-se adequadamente de acordo com a sua emoção? Às vezes a pessoa estoura, não aguenta mais, né? Fica engolindo sapo, estoura. E aquilo é a decisão correta. Como avaliar o que é uma decisão emocionalmente ponderada, emocionalmente correta? Não tem como. Muito daquilo que se diz ser inteligência emocional é traço de personalidade, que já tem aí uma série de pesquisas envolvendo o chamado Big Five. E muito daquilo que é dito como inteligência emocional, na verdade, tem a ver com inteligência, tem a ver com o QI mesmo, tradicional, tem a ver com entender regras, entender como que funciona a sociedade. Então tem várias lacunas no conceito de inteligência emocional. Agora, vamos lá. Vou até passar um paninho aqui pro conceito de inteligência emocional, porque ele acabou sendo apropriado, até mesmo por alguns profissionais, acadêmicos, divulgadores científicos, como sendo sinônimo de boa gestão emocional. Pô, boa gestão emocional é importante. Por exemplo, eu saber técnica de respiração para quando eu tiver uma reação de luta e fuga. Ou seja, eu desenvolver um repertório comportamental para lidar com problemas envolvendo as minhas emoções. É claro que isso é essencial, devia ser ensinado inclusive em escola. Vários ensinamentos de religiões orientais, como o budismo, por exemplo, ensinam muito sobre como ter uma vida melhor, como ter mais saúde mental. Então, como o pessoal começou a usar o termo inteligência emocional como sinônimo de gestão emocional, sinônimo de saber lidar emocionalmente bem com outras pessoas, veja bem, não tô falando que é possível medir, não tô falando que é uma característica da pessoa, não, mas você desenvolver repertório para isso, e você quiser chamar isso de melhorar a sua inteligência emocional, beleza. O fato é que, academicamente, aquele livro escrito pelo Goleman não tem validade quase nenhuma. O engraçado é que as teorias da psicologia que mais são abraçadas pelo senso comum são aquelas que têm mais falha. Outro exemplo, inteligências múltiplas. É outra bobagem, não tem evidência nenhuma para a teoria das inteligências múltiplas do Gardner. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Mas, de forma bem resumida, não tem evidência também não, mas é treta para outro vídeo. Mas se você quiser, tem um vídeo aqui no canal sobre inteligências múltiplas. Então, inteligência emocional, como construto, como conceito, como é colocado pelo Goleman, é pseudociência. Aquilo não tem nada de evidência científica. Agora, se você usa o conceito de inteligência emocional para falar sobre repertório comportamental, para lidar melhor com as suas emoções, lidar melhor com outras pessoas, perceba que vai criando, inclusive, uma confusão entre o que seria inteligência emocional e habilidades sociais. Aí, nesse caso, é claro que é importante desenvolver todas essas características, essas habilidades. Poderia recomendar livros sobre psicologia comportamental? Vamos lá, em português, o livro mais introdutório que eu ia poder te sugerir é o Princípios Básicos de Análise do Comportamento, do Márcio Borges Moreira e o Carlos Augusto de Medeiros, é da Artmed. Esse livro é muito bom, é um livro introdutório, mas com muita referência científica, referência bibliográfica, bem legal. Agora, se você quiser um livro um pouquinho mais denso, tem um outro que é excelente, que é Compreender o Behaviorismo, Comportamento, Cultura e Evolução. E é o livro do William Baum, também da Artmed. O Baum é um dos nomes mais importantes que a gente tem envolvendo análise do comportamento, psicologia comportamental. É muito bom também. Agora, se você quiser um livro mais raiz sobre o behaviorismo do Skinner, inclusive nesse livro sobre o behaviorismo, ele até aponta os problemas que existem com o cognitivismo, vai falar por que ele não virou cognitivista, né? Porque na época dele, um monte de gente estava deixando de trabalhar com análise do comportamento para trabalhar com psicologia cognitiva, terapias cognitivo-comportamentais. É bem legal. Agora, um livro que não é de psicologia do comportamento, mas vai
vai falar sobre comportamento humano baseado em evidência, é o Comporte-se, do Sapolsky. É um livro que é mais fácil que o do Skinner, mas é um livro bem mais desafiador do que o do Baum e do livro do Márcio Borges Moreira. Agora, tem um livro bem legal que não tem em português, que é o The ABCs of Human Behavior, Behavioral Principles for the Practitioner Clinician. Vai falar dos ABCs do comportamento humano, princípios comportamentais para o clínico na sua prática. Esse livro é do Jonas Hamnero e de Niklas Tornek. Esse livro é bem legal também e vai falar do comportamento humano. Como entrar na Mensa? Mensa é uma associação que reúne pessoas de alto QI. E muita gente fica perguntando como são as pessoas da Mensa. Cara, são pessoas iguais às pessoas que a gente vê na sociedade. Então tem de tudo. Tem pessoa de direita, pessoa de esquerda. Tem pessoa que tem hobby diferente, tem pessoa que tem hobby tradicional. Tem gente que gosta de ler, tem gente que não gosta de ler, enfim. Mas é bem legal porque é uma sociedade que você pode se conectar com pessoas que vão ter hobbies, às vezes, parecidos com os seus, que tem um papo parecido com o seu. Se você quiser conhecer mais, quiser participar da Mensa, quiser fazer o teste, mensa.com.br. Um detalhe interessante, inclusive, é o seguinte: se você vai no psicólogo fazer uma avaliação de QI, cara, um psicodiagnóstico como esse vai gastar uns R$1.000. Se você faz o teste da Mensa, você não vai ter um psicodiagnóstico, mas vai ter a chance de fazer um teste QI pagando um pouco mais de R$100. Então vai lá no link deles, se você quiser, olha as cidades que estão tendo aplicação de teste. Se você achar interessante, participe, recomendo. Outra pergunta, e essa pergunta, ela é boa demais. Existem tantas teorias diferentes acerca da mente humana. Em qual acreditar? A pergunta é tão boa. Eu já ouvi algo parecido que era o seguinte: se nem a psicologia concorda sobre as suas concepções, por que eu vou seguir algo da psicologia? São pensamentos que as pessoas têm e não entendem que, na verdade, o problema é que não existe a psicologia, existem as psicologias. Ou seja, são linhas independentes do entendimento do ser humano. E na verdade a gente tem várias, porque são várias facetas diferentes daquilo que é ser humano. A gente tem, pelo menos de forma bem resumida, 6 paradigmas para a saúde mental. Esses paradigmas, essas linhas da psicologia, querem responder duas perguntas importantíssimas. Primeiro, por que somos diferentes? Ou seja, teorias da personalidade. Essas linhas querem responder isso. E a segunda pergunta, inclusive, é a que dá mais treta, que é: por que sofremos? Teorias sobre psicopatologia. Então, qualquer linha da psicologia vai trabalhar buscando teorias para poder responder essas perguntas. Agora, muita gente fala assim, mas o bom são as práticas da psicologia, que são mais científicas. Sim, tem algumas que são mais científicas mesmo. Na verdade, o problema é que a gente não consegue falar sobre saúde mental numa perspectiva unicamente científica. Por quê? Simples. Existem conceitos que vão vir da filosofia. Se eu, por exemplo, estou buscando por propósito vida autêntica, essa ideia de autenticidade que é tão aí discutida na fenomenologia, na filosofia, ela vai ter seu papel importante na psicologia também. E vai ter que ser trabalhada em linhas que vão trabalhar com essa perspectiva. Por exemplo, o humanismo, o existencialismo, todos vão ter a mesma raiz que vai ser o humanismo. Terapia centrada na pessoa de Carl Rogers, existencialismo, gestalt terapia, todas estão vindo dessa linha da fenomenologia que querem saber sobre autenticidade. São perspectivas que vão falar o seguinte: olha, eu não posso falar nada de você, porque eu não sou você. Quem tem que me falar de você é você. E quem sabe a resposta também é você. Por outro lado, eu vou ter outras linhas, como a comportamental, que vão ser muito mais científicas. Só que, quanto mais eu torno algo científico, menos eu tenho noção do todo, do completo. A ciência esconde. Claro que esconde. Gente, não é uma conspiração. É porque para eu passar por um método científico, eu tenho que escolher os parâmetros que vão ser utilizados. E ao parametrizar o comportamento humano, eu tenho perdas, certo? Então, a gente vai ter a linha da psiquiatria, que não é uma linha da psicologia, mas é um paradigma da psiquiatria, que vai falar sobre desbalanceamento químico do cérebro. Vai ter também a linha da neuropsicologia, né? Não é bem uma linha, na verdade, é um paradigma que vai andar lá na lado com a psiquiatria e também vai trabalhar com essa perspectiva estrutural, essa perspectiva de que a gente tem desbalanceamento químico no cérebro e isso tem que ser resolvido de alguma forma. A gente vai ter a chamada psicanálise, que vai buscar como que o nosso passado, nossa infância influencia no dia de hoje. Por que guardar raiva pode trazer problemas para minha saúde, guardar as emoções. Depois a gente vai ter a terapia comportamental, que não vai falar tanto assim do meu passado, até vai falar, mas vai falar mais sobre o comportamento. Esse comportamento disfuncional está surgindo onde? O que acontece antes, o que acontece depois? A psicologia cognitiva vai trabalhar com pensamento, crenças. Quais as crenças que eu tenho que estão
estão fazendo a manutenção do meu comportamento, quais os pensamentos disfuncionais que eu tenho. Vou ter um humanismo que vai pensar sobre questões existenciais, vai pensar sobre morte, sobre autenticidade, viver de forma plena. Aliás, foi o humanismo que tirou a psicologia daquele ranço de psicopatologia. Aquela ideia, né, que a gente tinha antigamente de que psicologia e psicopatologia é a mesma coisa, que psicologia é sinônimo de doença. Foi o pessoal do humanismo, o Maslow, o Carl Rogers, que vai trazer essa nova releitura sobre o que é psicologia. A gente vai ter perspectivas que vão ser perspectivas sociais, perspectiva sócio-histórica, psicologia social, entendendo que o homem é um ser que tem sua história, tem sua memória, vai falar sobre as interações sociais, pesquisas envolvendo transtorno mental em ambiente fragilizado socioeconomicamente. Então a gente vai ter várias linhas que vão tentar, à sua maneira, na sua perspectiva, entender o todo que é o ser humano. Tem certas questões que vão ser melhor entendidas no humanismo, claro. Por outro lado, outras questões, como por exemplo, autismo. O autismo vai ser muito mais bem trabalhado na análise do comportamento do que no humanismo, do que na psicanálise. Então não existe linha melhor, linha pior. Existem linhas que são mais científicas, linhas que são mais filosóficas, isso tem mesmo. Linhas que vão ser mais conectadas com a história do homem, aquilo, né, que se chama de materialidade. O pessoal que trabalha aí com linhas mais à esquerda, marxismo, Engels, Marx, vão trabalhar muito com essa questão material. O fato é que o ser humano é um ser biopsicossocial. Tudo isso vai acontecer simultaneamente. Então não tem a linha mais certa. Talvez tenha a linha que seja mais certa para você e mais certa para aquilo que você quer melhorar, para aquilo que você quer desenvolver. Bom, e qual é a sua dúvida que ficou para trás? Vá lá no meu Instagram, manda no meu direct, manda lá nas caixinhas de pergunta que ela pode aparecer no próximo vídeo. E se você quiser conversar diretamente comigo, pô, mas tem que virar apoiador, né? Clica no link da descrição, participe da nossa campanha do Apoia-se. Ao participar da campanha, você vai ter acesso ao nosso grupo secreto lá do Telegram. E lá, você vai poder conversar diretamente comigo e com toda a nossa comunidade. A gente se vê lá. Até a próxima.